Olá, eu sou a Alane, represento o elemento A. Olá, eu sou a Pauliane, represento o elemento fogo. Olá, eu sou a Natália, estou representando o elemento água. Olá, eu sou Bruna e represento o elemento terra. Nós somos as 4 elementos e o tema de hoje é o quanto você mente para si mesmo. E aí, Pauliane, o que você tem a falar sobre esse tema? Então, a questão de mentir para mim mesma sempre foi difícil de rastrear. Eu acho que é difícil para todo mundo. Demorei muito tempo para poder rastrear isso. E eu penso muito que essa questão do mentir para mim mesma tem muito a ver com uma questão de eu querer esconder algumas coisas, não querer ver o que está diante de mim, né? O que se chama de realidade, a real verdade, né? Isso é uma espécie de fuga. Mentir para si mesmo é uma espécie de fuga, porque você às vezes se depara com uma situação desconfortável e você não quer resolvê-la. Você quer postergar, porque aquilo você sabe que vai trazer problemas, vai trazer situações que você não quer enfrentar. E como você não resolve, você vai acumulando, né, vai virando uma bola de neve e vai chegar um momento que você vai ter que resolver. Só que o problema ou a circunstância, ela vai estar muito maior, muito mais complexa do que no começo estava. Essa questão é uma questão de autossabotagem, né? E também eu vejo muito essa questão como algo que é como se você quisesse impedir o seu próprio crescimento, desenvolvimento pessoal. Tem a ver com autoconhecimento, você precisa se conhecer para poder verificar em que ponto você está se autossabotando, e tem a ver com essa questão do crescimento, como você vai crescer. É como se em outra live que a gente fez, né, a gente falou sobre que crescer dói, né, desenvolvimento dói. Então, é como se você já tivesse um vislumbre que precisa desenvolver, mas que você não quer passar por aquela dor. Sabe que vai ser doloroso porque você precisa eliminar algumas coisas que não mais lhe servem. Nós somos muito apegados, tem a ver com apego, tem a ver com uma série de sensações, de emoções. E apegados a não mudar. Então, eu vejo muito a questão da autossabotagem com essa prisão que nós nos colocamos para não mudar, para não evoluir, para não sair daquele status que está confortável. É mexer com o conforto. Sair da famosa zona de conforto. Então, durante o meu processo, eu demorei para identificar isso, quais coisas eu estava deixando de resolver na minha vida. E aí eu sempre fui no que a minha pergunta sempre era: qual é a crença em que eu me apoio? E aí essa pergunta pode ser difícil de rastrear no primeiro momento, mas também eu penso assim, no que isso está sendo confortável para mim? O que isso me traz de bom? Né? Qual é o benefício aqui? Eu estou sendo beneficiada de alguma forma, né? Lembrando que sempre as coisas têm um lado bom e um lado ruim. Eu quero permanecer nesse lado bom, mas se eu quero, por exemplo, atingir um outro status, e aí eu falo de status dentro do processo evolutivo, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas. E aí tem a ver com a questão de aceitar as mudanças e se permitir mudar, porque fazendo as mesmas coisas eu não consigo caminhar. Se eu quero ir para outro nível, eu tenho que fazer coisas diferentes. Bom, só me vem muito forte na cabeça esse tema, é a frase, né?
da música, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Porque a autossabotagem, esse processo de você não trabalhar com a sua verdade, você só está enganando a você mesma. Você pode até enganar os outros um certo período, um certo tempo, curto, porque uma mentira ela não se sustenta. E quando você faz isso rotineiramente com você, é muito mais doloroso, né? E no meu caso, no meu processo, eu mentia para mim porque eu não respeitava os meus limites. Eu achava que pelo fato de eu sempre ser aquela pessoa que fazia, prestativa e estava lá à disposição, eu podia mais. Tipo, eu já sou acostumada mesmo, se tinha evento toda a vida era na minha casa, mas eu já faço mesmo. Eu já sempre com uma desculpinha. E quando eu percebi, eu estava extremamente desgastada, extremamente cansada e triste comigo, porque era aquela história lá do oceano. Quando a gente não respeita o nosso limite, eu beirava na frustração porque eu derramava o oceano e queria esse oceano de volta. E as pessoas não são obrigadas, mas eu também não sou obrigada a conviver nesse relacionamento menor. Então, era nessas situações que eu percebia. E por que faz tão mal? É porque você negar a si mesma. Uma coisa é você fazer coisas, situações que tragam algum prejuízo, mas imagina o prejuízo diário do que é você ultrapassar os seus limites, passar por cima de você mesma, né? De não ter esse olhar amoroso, respeitoso, entender qual é a mensagem, como a Pauliane falou, da onde vem esse sentimento, que crença eu estou acessando. E essa autossabotagem, como eu falei, é um grito mesmo dentro da gente, porque já é um momento que você já se ultrapassou todos os seus limites e o corpo está só mandando sinais. Ele manda primeiro na sua vida, com doença, com várias coisas, e com as relações, com tudo. Tudo começa a virar uma bola de neve, porque você não está sendo quem você veio para ser, você não está vivendo a sua essência, você não está dando de si aquilo que você tem verdadeiro, porque você está vivendo uma situação onde você ultrapassa por cima de você. Eu tinha uma ilusão de que, por exemplo, quando eu assumi uma coisa, eu tinha que assumir tudo que viesse junto com aquilo. Quando, na verdade, eu fiz compromisso com uma coisa, e a gente tem essa mania de tomar para si o que não é nosso, o fardo que não é nosso, a carga que não é nossa. Só porque eu fiz um compromisso, não, eu estou com fulano, fulano, é ciclano, é beltrano, é todo mundo, pode vir, porque eu fiz um compromisso com ele. Não, você faz um compromisso com uma pessoa, mas o primeiro compromisso é com você. Qual é o compromisso que eu quero? Qual é o tipo de relação que eu quero viver? Qual é o tipo de situação que eu tenho vivido? E por que eu falo que é tão ruim essa autossabotagem? Porque ela é um círculo vicioso. Quando é que você percebe que está num processo de autossabotagem? É quando tudo ao seu redor começa, ela pode até começar bem, mas depois declina. Tudo vai virando uma bola de neve. Estou eu lá repetindo os mesmos erros. Estou eu lá vivendo de novo relacionamentos conflituosos. Estou eu lá tendo problema com pai e mãe. Estou eu lá tendo problema profissional. Tudo é um looping. As coisas começam, esse carrossel, como diz a Natália, esse carrossel não para de situações ruins. Porque chega uma hora que você não está mais mentindo, você mente tanto para si que depois você começa a reverberar uma mentira. Tudo começa a ser uma mentira, né? Então, o autoconhecimento, o deixar de culpar o outro, é muito importante. Quando a gente tem autoconhecimento e você começa a perceber que não depende do outro, que até se eu estou passando, mas eu faço isso porque é fulano, é ciclano, mas eu estou sofrendo, ou eu sofri muito, você ainda está na dor, você está no vitimismo. E não vai depender do outro. O outro não vai resolver a tua vida, ele não vai resolver a tua autossabotagem.
ele não vai lá curar as suas feridas. É tudo com você mesma. Então, você não vai ter... o seu processo não passa pela aceitação de ninguém. É com você. É você começar a entender. Hoje, por exemplo, como eu tinha essa mania de agradar, eu agradava todo mundo, se achava o meu brinco bonito, eu tirava e dava. Eu estava nesse excesso para os outros e escassez para mim. Então, o que acontecia? No final eu estava lá deprimida, estava cansada, estava exausta. E ainda tinha as críticas, como sempre terá. Só que hoje, eu sendo quem eu sou, passando pelo processo do autoconhecimento, me entendendo e respeitando os meus limites, dizendo não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, até para mim mesma. Porque eu gostava, por exemplo, de casa, estar sempre muito organizada, muito limpa. E hoje eu continuo dentro do nível. Só que se eu estiver mais cansada, eu vou respeitar o meu cansaço. Porque o que acontecia? Se eu estava cansada assim, eu fazia. Ainda assim eu fazia. E se tinha obrigações dentro da casa, onde as pessoas não executavam um papel, eu ia lá e fazia. E o que acontecia? Eu ficava revoltada, ficava chateada, porque eu tinha tanta atribuição e as pessoas não tinham o mínimo de compaixão, de assumir, de ter respeito. Então, isso me frustrava, porque eu estava nessa necessidade de agradar. Então, quando eu passei a agradar a mim mesma, a respeitar os meus limites, a dizer não, você quer saber o peso que você tem na vida das pessoas, é dizer não. Começa a dizer não. Eu lembrei de uma coisa, de um bom exemplo de autossabotagem. A comida, gente. Tem gente que é doente, por exemplo, não é diabético, não pode comer açúcar e come. Eu acho que é um exemplo clássico de autossabotagem, é alimento, porque você come aquele alimento que você não pode, que você sabe que vai lhe fazer mal. E você come mesmo assim. Perfeito. Isso é muito simbólico. É uma autossabotagem. Você está fazendo o seu próprio mal ali diretamente. Você vai comer, você sabe que vai fazer o mal para você. Não, e eu puxo do teu mote, Pauliane, do alimento, aí trouxe a luz para outras ideias. Você tem um propósito consigo, né? Você cria um propósito. É um compromisso seu, é individual, ninguém te obrigou a criar. Mas você vai lá e cria um propósito. Pronto, agora eu quero emagrecer, quero me alimentar bem, quero fazer atividade física e tal. E você começa. Aí qual é a autossabotagem? Você combinou com você um horário. Vou me acordar às 6 para praticar minha atividade. Aí você vai e hoje acordou. Amanhã você diz, não, mas hoje eu estou tão cansada. Aí você não vai. Aí no outro dia você diz, não, mas hoje... Aí vamos dizer que você ainda assim consiga manter a métrica. Aí você está lá fazendo tudo direitinho, está feliz, você está sentindo já, tá se amando, porque quando a gente faz um bem para a gente, ele reverbera. Mas aí você vai na casa da amiga, ela sabe que você está num processo, ela sabe que você está de dieta, você até já falou, olha, não vou comer, não vou, porque eu estou mudando a minha rotina. Só que a amiga vai e insiste, não, mas Cuba é só hoje, que besteira. Aí a pessoa que não é você, que não está vivendo sua vida e que nem sabe do teu processo, te diz o que tu tem que fazer. E tu vai e faz. Aí tu diz, é verdade, é só hoje. E depois, quando tu percebe a tua rotina, é só hoje. E o teu propósito ficou para trás, né? Então, eu vejo muito forte isso também, que você falou. Tanto é que eu faço, hoje eu digo que é hábito, e quando eu acordo, o conflito mental é muito maior, porque o cérebro fica, vai não, a cama está tão quentinha, o quarto está tão frio, você merece dormir mais um pouco, vai não. Então, o próprio cérebro manda essa informação porque ele quer te manter na zona de conforto. Só que aí eu não sou a dona disso tudo aqui, então eu digo, eu vou, e eu só levanto, igual escovar os dentes. Eu vou lá e faço, tem que ser feito mesmo,
não gostando. E quando eu termino sempre agradecendo. Obrigado, porque eu vim, obrigada, Bruna, que você veio. Que bom de ter conseguido superar e ter vindo. Né? Então, a gente se sabota mesmo, sabota-se muito mais também, no meu caso, tentando agradar as pessoas e se desagradando, onde as pessoas acham que você eternamente... Alô? A pessoa acha que você eternamente está ali à disposição, até você dizer um não. Então, quando você começa a dizer não no seu processo, e algumas coisas forem mudando, algumas situações forem... Aí você vai começar a perceber que está no caminho certo. Porque quando eu digo não para o mundo, é porque eu comecei a dizer sim para mim. E depois que eu começo a viver o meu sim, né, respeitando os meus limites, entendendo os meus valores, entendendo que o meu compromisso é comigo e não com os outros, aí sim eu começo a sair desse processo de sabotagem e começo a viver a minha existência, e até as pessoas aprendem a te respeitar. Eu tenho pessoas com que eu trabalho, que a gente começa a viver esse processo, e ela fala assim, Bruno, agora o povo está me respeitando. Aí eu falei, claro, é natural as pessoas te respeitarem, porque agora você está se respeitando. Você está vivendo a sua verdade, a sua essência. Né? Então, a dica que eu dou para o processo de sabotagem é: veja os resultados. Se os seus resultados, de modo geral, com tudo que você vem fazendo, eles estão tendendo ao fracasso, no fracasso mesmo que eu digo, uma sucessão de perdas em tudo, pare e olhe para dentro de si, porque certamente você não está vivendo a sua essência, você está se sabotando. Aí quando você começar a viver a sua essência, respeitando quem você é, naturalmente, aquilo de bom, as coisas boas, elas vão se conectar a você, porque a nossa essência é maravilhosa, só basta a gente tentar vivê-la. Jesus, ele tem uma frase muito conhecida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E de tantas palavras que existem, né? Ele usou entre as três a palavra verdade. Então, não existe caminho se a gente estiver mentindo para a gente. Simplesmente, eu percebi, né, nesse processo todo, que é uma constante, gente, não é ininterrupto, que muitas das mentiras que eu contava para mim é porque eu não queria sentir a dor da verdade. E a dor da verdade, ela nos expõe. Mas é engraçado, né? Nos expõe para nós mesmos. Porque Ela nos expõe e nos liberta também, né? Então, mas até a gente perceber que teve uma libertação, a gente tem que passar pela dor. Né? Aí o que acontece? Como dói muito no começo, como a Bruna colocou, a nossa mente, ela tenta o tempo todo nos proteger, o nosso inconsciente, ele não é ruim, não. Ele, na verdade, ele tenta nos proteger daquilo que nos machuca. Então, uma das maiores dificuldades que nós temos em acessar as nossas mentiras é porque dói e a nossa mente vai querer nos proteger e a gente vai acabar mascarando. Isso é a nível até inconsciente, né? Quando é consciente é mais fácil, porque a gente identifica. Mas quando é inconsciente, aí o bicho pega. Mas à medida que a gente vai, porque no autoconhecimento a gente compara muito a cebola, né? A gente se compara com a cebola. Na medida que a gente vai arrancando as camadas, aí a gente, nessa busca da verdade, daquilo que a gente tem que quebrar de crenças, de liberar de falhas, né? Aí a gente vai entrando nesse inconsciente e a gente vai dizendo para a nossa mente, você está mais seguro para tirar a próxima camada. E aí a gente puxa. Aí tem aquela camada lá do fundo. É claro que para você ir lá no fundo, você tinha que começar. É um começo. Todo mundo tem o seu, cada um tem o seu começo. Então, para chegar lá no fundo, lá no consciente, naquelas mentiras que são mais sofridas, mais doloridas,
que estão mais guardadas, a gente tem que começar com coisas pequenas, viu? E aí é um convite. A gente está se falando a verdade o tempo todo. Mentira. Ela é tão ruim, ela é um atraso, ela é uma autossabotagem, né? Por que que a gente mantém, né? Fora a questão da nossa mente que tenta nos proteger, observe se você não tem ganhos secundários. Porque muitas vezes a gente mantém uma vida que ela não é tão boa, não é do nosso agrado, não é aquilo que a gente quer viver, porque existem ganhos secundários. Por exemplo, toda vida que o meu eu fazedor entrava em ação, e eu fazia tudo por todo mundo e controlava, né, a forma que as coisas eram feitas, eu recebia elogios. Tinha a plateia, tinha a turma que batia palminha. Só que eu não percebia que se eu colocasse na balança, né, aquela minha atitude, ela estava me detonando, né, detonando o meu tempo, detonando o meu corpo, detonando o meu emocional, eu estava me detonando toda. Aquela coisa tão simples, né? Só que como tinha um elogio, aí a vaidade ficava feliz, né? Eu passei muito tempo fazendo para ser reconhecida, para ser enaltecida, como a Bruna colocou, né? A palavra o enaltecimento, a vaidade, ela nos cega. Então, tem que ter muito cuidado com esses ganhos secundários. Às vezes a gente se mantém numa vida ruim por causa de ganhos secundários. Migalhas. Migalhas. Por exemplo, na questão da alimentação que vocês falaram, por que que eu não posso comer doce, aí eu tô com diabetes, aí eu vou lá e como. Qual é o ganho secundário, gente? O sabor do alimento. Só isso. O prazer. Você tem que abrir mão do sabor. Ganho imediato, né? O ganho imediato é saciar aquele desejo momentâneo, né? Exatamente. Então, se você prestar atenção, peraí, qual é o meu ganho para eu estar fazendo isso? Eu sei que eu não devo fazer, e por que que mesmo assim eu estou me auto-sabotando? Você tem que olhar para o ganho. Como a Pauliane falou, qual é o ganho imediato? Né? A gente chama de ganhos secundários porque o principal ganho é aquele que te faz bem, certo? Ou seja, não comer. Esse é o ganho prioritário, é o da sua saúde, de você estar bem. O ganho secundário é aquele que te detona, é a migalha que a Bruna falou. Então, eu passei a olhar para os meus ganhos secundários e eu passei a recusá-los mesmo. Peraí, eu vou me matar fazendo isso aqui para receber o elogio, para as pessoas me verem como boazinha? Não quero. Não quero mais. Natália, o que você quer fazer? O que é um ganho prioritário para ti nesse momento? Ah, ter mais tempo para realizar X coisa para mim. Então, você vai fazer isso. Você não precisa fazer tudo por todo mundo, porque você não vai conseguir realizar aquilo que você quer de fato realizar. E Aí eu pior, até falei em outro vídeo, a raiva que eu tinha de mim mesma. Natália, Porque e pior. me doava em excesso por migalhas, por ganhos secundários, e não ganhava o ganho prioritário, que era aquilo que eu desejava realizar, que era importante para a minha vida, por causa de uma mentira. É um loop que você não consegue sair, tem que observar todos esses aspectos para conseguir sair dele. Natália, e é pior. Tu falou agora, eu me lembrei uma coisa. Quando você faz sempre 100% pelo outro, você está deixando de fazer por si, né? Isso. E o que acontece? Quando você deixa de fazer 1%, você é crucificado. Tá entendendo? Sabe por quê? Porque você elevou a expectativa do outro a tal nível, um nível que nem você tinha capacidade de manter, e quando você começa a mergulhar dentro de si, começa a respeitar você, os seus limites, aí você começa o processo do não.
que é libertador. E você começa a dizer o não para aquele que te via 100% à disposição. Então, aquele 1%, vagabundo, aquele 1%, ele te condena. Então, gente, se você está no discurso assim, ai, mas eu faço tudo, e porque eu deixei de fazer isso, fulano nem fala mais comigo. Pronto. Aí você observe, o problema não é do fulano. O fulano, ele se alimentou do teu excesso. Ele estava acostumado com o teu 100%. Tem que ter isso que eu estou tendo para olhar isso daqui de fato como é. Por isso que a meditação ela é muito importante, gente. Traz a gente para o agora, tira a gente do passado, tira a gente do futuro. Peraí, é o agora. O que está acontecendo agora? As coisas são como são, as pessoas são o que são. Observe-as como elas são e não como você espera que elas sejam, ou como elas foram no passado, porque a gente está em constante, nós somos mutantes, nós estamos em constante mutação. E aí, o outro passo que eu fiz foi, a partir de estar no agora, quebrar resistências e trabalhar a aceitação das coisas como são, e não como eu imagino que sejam, ou desejo que sejam, ou espero, eu fui para os processos mentais, porque tudo que eu faço antes, eu tenho um pensamento, certo? Se eu sou impulsiva e reativa, a meditação também vai te trazer muito para isso, te tirar da impulsividade e te trazer para a reflexão. Aí eu faço observar os meus pensamentos. Mas por que eu estou fazendo isso? Não, Natália, não pode. Olha os ganhos secundários que você está tendo. Quais são os ganhos prioritários que você quer nesse momento? E daí eu passei a focar nos ganhos prioritários. Por quê? Não existe avanço no processo de autodesenvolvimento se a gente não cessar as mentiras. Não tem como avançar. Você pode ir até determinado ponto, mas a partir dali o caminho cessa. Né? Como Jesus bem colocou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como percorrer o caminho sem ser por meio da verdade, olhar as coisas como são, as pessoas como são, e ter vida a partir daí. Quando você começa a perceber que tudo é o outro, a culpa é do outro, o erro é do outro, o outro não presta, o outro me faz mal, o outro, aí eu menti para si mesmo. É sempre a pior mentira. Quando eu aponto o outro, eu estou falando de mim. Está em mim. Mas eu estou me sabotando em não dizer para mim mesma quais são os meus erros e onde eu posso melhorá-los. Porque é muito mais confortável eu dizer que é o outro. Porque aí, se é o outro, eu estou isenta da responsabilidade de me autocurar, né? Então, sempre que eu observo, até em mim, quando eu observei muitas vezes, quando eu dizia o outro, eu estava falando de mim. Então, eu estava saindo da minha autorresponsabilidade saindo da minha autorresponsabilidade para responsabilizar alguém por aquilo que eu não estava querendo enxergar, como disse a Natália, para aquilo que eu estava negando sobre mim mesma. Então, é mais fácil dizer que é o outro, porque aí eu continuo na zona de conforto e continuo mentindo para mim mesma. Como a Pauliane citou em outro vídeo, nós não estamos aqui para ser perfeitos, né? Nós estamos aqui para evoluir. Então, sempre vai existir algo que você vai estar se sabotando. Pelo menos eu vejo assim, né? Claro que vem da questão de você não se conhecer, obviamente, mas é um processo, né? Não é um fim. Então, tem muitas coisas que você vai conseguir evoluir, que você vai conseguir reconhecer, e outras que ainda vão ficar pendentes para um futuro. Então, eu acho que quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, esses defeitos, essas limitações, digamos assim, elas começam a surgir mais fortes, né? Você começa a perceber elas mais fortes, coisas que antes você não percebia.
Então, você começa a observar o seu inconsciente. E aí, no meu caso, né, a Bruna e a Natália falaram que faziam demais, né? E por isso acabavam mentindo para si mesma. No meu caso, era o de menos, né? Então, é viver os extremos. E os extremos sempre levam às limitações. Por que eu falo fazer de menos? Qual o sentido disso? Por exemplo, eu tenho 2 livros ali que eu tenho que terminar de ler. Até hoje não terminei. Já tiveram outros tempos, digamos, há uns 4 meses atrás, que eu li 3 livros em um mês. Fui para outro extremo, né? E a partir daí foi que eu comecei a pensar, gente, por que eu estou me sabotando dessa forma, né? O que é que está faltando eu reconhecer em mim para poder mudar isso? Então, a partir daí, né, desse exemplo, eu comecei a reconhecer os meus próprios limites, né? Bom, tem mês que realmente não vai dar para eu ler um livro. Por quê? Porque tem muitas outras obrigações. Então, quando eu passei a reconhecer os meus próprios limites e os meus compromissos que eu vou assumindo no decorrer do meu dia a dia, eu comecei a me organizar melhor. Então, essa mentira começou a ser bem menos frequente no meu dia a dia. E aí, assim, como acho que a Bruna que falou, né, que a autossabotagem... Não, desculpa, a Pauliane falou que a autossabotagem é uma fuga da realidade. E realmente é, por quê? Porque, como a neurociência explica, né, o nosso cérebro, ele quer conforto. Ele não quer sair da zona de conforto. E porque é desgastante, gasta energia. E o nosso cérebro quer guardar energia, né? Então, por isso que comer em compulsão é confortável, né? Dormir um pouco a mais do horário é confortável. Enfim, tudo isso faz com que a gente viva numa bolha, né, de mentiras, de procrastinação e que limita a nossa evolução, né? Então, desculpa. Então, para mim hoje, eu vejo uma das formas de trabalhar nessa mentira para si mesma, essa procrastinação, essa ilusão de uma falsa realidade que a gente cria na nossa cabeça, é trabalhar principalmente o amor próprio, o carinho consigo mesma, né? Se aceitar, ver os seus próprios limites, né? Viver a sua verdade com compreensão consigo. Poxa, esse mês eu não vou conseguir ler um livro. Para que eu vou me comprometer a ler 2, né? Então, assim, você passa a ter um olhar mais carinhoso consigo mesmo e, a partir daí, você consegue administrar melhor o seu dia a dia, administrar melhor a sua vida, né? E trazendo a sabedoria interior para o que realmente é necessário para a sua jornada. E com o processo, né, Alana, de perdão. Acho que tudo começa pelo perdão. O perdão primeiro próprio, o auto-perdão. E depois do auto-perdão, começar esse processo de perdoar os outros, mas que fique bem claro, não é ir lá, só se você se sentir conveniente, aliás, confortável. O perdão, de um modo geral, para você soltar aquilo que eu seguro, ele está em mim. Então, o forte é a gente trabalhar para a gente soltar da gente. Quando a gente fala soltar, não é para o outro. O outro não tem a menor importância no nosso processo. O outro não vai dizer quem nós somos. É para nós mesmas. Então, se você está aí perdido em meio a tantas coisas, tanta sabotagem, tudo dá errado, começa o perdão para você. Se perdoe, poxa, me peço perdão para você por ter ultrapassado seus limites, por ter se desrespeitado, por ter tentado fazer aquilo que você não era capaz, por ter colocado metas absurdas para a vida, quando não é isso que o seu corpo pede, ele pede amor. Todo processo passa pelo amor. Se você conseguir, no processo, estar perdido, identificar primeiro o que precisa ser perdoado em mim,
e para o outro, até para eu soltar. E depois você começa, o perdão, naturalmente, você vai entrando no amor. Aí você começa a entender você, suas fases, o seu cuidado, respeitar o seu limite, o seu tempo. Aí você começa todo esse processo de conversa interna, de estar feliz, não em estar em um lugar, mas estar em si. Porque o eu fazedor, né, Natália? A gente faz tanta coisa que é uma fuga de si. E por isso que a gente tem a tristeza depois. Porque, no final das contas, eu fiz, mas eu não estava dentro de mim, né? Vivendo a minha verdade. E a gente tem que conhecer a nossa verdade. Temos que... Não são palavras ou ações de outras pessoas que dirão quem nós somos. É o que a Natália falou de Jesus. Uma única coisa, Jesus tinha certeza, era da identidade. De tudo que eu já li um pouco, até hoje, saindo, olha, gente, como é incrível o autoconhecer, né? E deixar de se sabotar. Eu deixei de viver uma experiência religiosa. E hoje eu vivo uma experiência espiritual. E ela se tornou leve na minha vida. Então, quando a gente se conhece e a gente passa a ter esse amor, esse cuidado, aí a gente vai vendo que a coisa está certa, é a verdade. E nas minhas leituras espirituais, o que eu mais pude perceber que Jesus, ele sempre esteve conectado em sua essência. A coisa que ele mais sabia era da identidade, quem ele era. Ele sabia sua identidade. E hoje, a busca, a gente tem que ter essa busca incessante por nossa identidade. Não são percepções, não é o outro, não é o julgamento do outro que vai dizer quem somos. Quando alguém hoje fala algo de ruim de mim, eu tenho a misericórdia, você já começa a dar o perdão aí. Sabe por quê? Porque a opinião dela não modifica a minha essência, a minha identidade. Então, a gente tem que buscar diariamente essa consonância de saber quem somos, vivermos em nós mesmas, termos segurança da nossa identidade e viver dentro desse elo de perdão e amor diário. Se você gostou dos nossos vídeos, dos nossos comentários, vai lá no nosso canal, curte, compartilha, segue a gente no Instagram e no YouTube. Sente-se confortavelmente em um lugar silencioso. O tema da meditação de hoje é resistência e aceitação. Resistência é viver com foco no medo. Concentramos nossa atenção no que de pior pode acontecer. Contudo, é necessário observarmos quais são esses medos. Observarmos se eles realmente fazem sentido, pois a nossa mente nos engana com excessos de precaução. Viver é um estado interno livre de medo, livre de culpa, livre de insegurança. A paz é a alegria de simplesmente existir. Já sobreviver é estar constantemente acessando o medo de sofrer. Você vive ou sobrevive? Muitos acreditam ser normal sofrer. Pode até ser normal no sentido de ser comum, mas não é natural. O natural é termos vida em abundância. Somos criação divina. A natureza é abundante. Nossas resistências, nossos medos nos afastam
de vivermos em plenitude. A aceitação é o contraponto da resistência. Os pássaros migram no inverno e retornam no verão. Eles aceitam o momento de partir e o momento de retornar. Aceitam o tempo certo das coisas e agem no tempo certo, sem resistência, ou morreriam congelados. Você se sente congelado na vida? Observe qual é a sua resistência e exercite a aceitação. Aceitar não é gostar, não é concordar. Aceitar não é passar a amar. Aceitar não é achar que foi bom, nem perdoar. Aceitação é ter consciência que teve um fim, que acabou, deixar o passado no passado. É saber o que deve ser feito hoje, estar presente e agir. Aceitação é depositar confiança no futuro, com foco no melhor. No exercício de hoje, peço que você imagine-se em uma praia. Sinta a areia solta nos seus pés. Veja o horizonte, o sol e o mar. As ondas vêm e vão. Tudo é impermanente. Nenhum instante é igual ao outro. Nem mesmo a brisa que você sente no seu corpo. E você aceita, é natural, é o fluir da vida. Tudo acontece como uma dança harmoniosa. Nessa praia, você carrega uma bolsa cheia de pedras. Cada pedra é um medo, uma resistência que você sente. Identifique cada pedra. Deposite na bolsa os seus medos, aflições, preocupações, resistências. Você sabe que vai chegar um barco para buscar essa bolsa. Você consegue vê-lo no horizonte se aproximando. Agora ele está cada vez mais perto. Você se aproxima da beira do mar. Quem conduz esse barco é um pescador e você o conhece. Você não consegue vê-lo com exatidão, pois o seu corpo é iluminado. Você se sente amado e seguro perto dele. E você diz para ele: gratidão, mestre, por levar os meus medos e as minhas resistências para as profundezas do mar. Nesse momento, você entrega a bolsa pesada para ele e ele diz: estou levando todas as suas preocupações e medos. Agora siga a sua vida com o coração em paz. O passado acabou. O futuro é construído com o que fazemos no presente. O que você pode fazer por você agora? Você agradece.
e vocês se despedem. Você vê o barco indo embora até sumir no horizonte. No seu tempo, abra os olhos devagar.